Jesus tenha dito isso. Primeiro, pelo fato dos fariseus terem feito o que fez, porque eles eram estudiosos da lei e eles conheciam o que a palavra dizia sobre o Messias que viria. E como o próprio Isaías havia dito, ele seria a luz para aqueles que estavam na escuridão. Ele traria a clareza da revelação, da salvação, da redenção, da consolação, do perdão de Deus para todo aquele que estava em trevas, todo aquele que estava perdido. Então, primeira coisa que Jesus, primeiro motivo pelo qual Jesus quis, ele falou isso, era para que aqueles que foram até ele, levaram aquela mulher, percebessem que eles não estavam certos, mas sim que eles estavam em trevas, que a mente deles estava obscurecida porque eles ainda não haviam entendido, eles ainda não haviam percebido que Jesus era a luz que devia vir e que a sua luz já estava brilhando e que estava libertando a muitos das trevas. E o segundo motivo era que Jesus também estava falando relacionado àquela mulher, porque o pecado leva você às trevas, o pecado ele obscurece você. E ele falou em relação àquela mulher, mas também ele estava se referindo a todos nós. E querendo nos dizer que ao segui-lo como ele é a luz do mundo, não como ele mesmo disse aqui, nunca andamos em trevas, mas temos a luz da vida. A luz, ou seja, aquilo que revela, que mostra o que realmente as coisas são, que leva à vida, ou seja, que acaba com a morte. Veja, o pecado leva você às trevas e te dá a morte. Ele mata você. Jesus é a luz que mostra a verdade de todas as coisas e ainda leva você a ter a vida, ou seja, a vencer a morte, a vencer essa morte que o pecado ele causa, a conseguir vencê-lo, a conseguir resisti-lo e a conseguir ter, desfrutar e se alegrar da vida que há em Jesus. Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância, uma vida completa, uma vida plena. E essa vida que Jesus deu, que Jesus nos dá, que podemos somente ter nele, plena, abundante, completa, somente por meio do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ele reuniu os discípulos, quando ele ressuscitou lá antes dele subir, ele disse que mandaria o Espírito do alto, cumprindo a promessa do Pai, que havia feito lá através do profeta Joel. E o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que ajuda-nos a que possamos fazer conforme é o desejo e a vontade de Deus. Mas eu não quero me deter muito nesse assunto, entrando para esses princípios, para não fugir muito mais do assunto em si, que é esse condenar e acolher que infelizmente acontece no nosso meio.